Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem comigo também, graças a Deus. São 6h45 e hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, o Evangelizar em Forma está começando um novo horário, começando também com a programação ao vivo da TV Evangelizar para todo o Brasil, aqui direto de Curitiba. Vai ser assim a partir de hoje, gente. E se Deus quiser, daqui você vai caminhar na nossa programação juntinho com a gente. E eu faço sempre um lembrete, de repente você que está acompanhando a nossa madrugada aqui na TV Evangelizar, o terço, e de repente não conhece o Evangelizar em Forma, esse é o seu programa de notícia e informação. E você vai ver que esse telejornal é um telejornal muito diferente do que você está habituado a ver de repente nas outras emissoras de televisão nesse horário. Aqui nós temos informação, notícia e muita prestação de serviço. Aquelas informações que interessam no seu dia a dia, INSS, aposentadoria, economia popular a respeito de inflação, os gastos do gás de cozinha. É esse o tópico aqui do Evangelizar em Forma. E por que a gente faz esse programa dessa forma? Porque a gente sempre conta com você para nos ajudar a fazer esse programa. Essa transmissão que você está vendo pela televisão, em todo o Brasil, no nosso sinal via parabólica, e 2.200 cidades que recebem o nosso sinal aberto e também pelo HD, você pode acompanhar também no Facebook. E lá você vai interagindo com a gente. Mande uma mensagem, fala o que você gostaria de ver aqui no programa, fala o que tipo de reportagem você gostaria de assistir e nós vamos participando com vocês. Quem está com a gente também além de toda uma equipe de produção, uma equipe que participa pensando esse programa com vocês também, é a Vanessa Brolo, que a partir de hoje sempre estará aqui comigo também para dar as informações a respeito do dia a dia, o que está acontecendo, participando junto com vocês. Oi, Vanessa, bom dia! Bom dia, Vilches. Bom dia para você que está em casa e acompanha o Evangelizar em Forma. É isso mesmo, como o Vilches falou. A partir de hoje, eu também estou aqui bem cedinho para trazer informação de qualidade para você que está em casa. É isso aí, Vanessa. É aquela coisa, né? Acordamos cedo hoje? Acordamos. Mas o importante é o seguinte, é isso. É muita informação, notícia e prestação de serviço. Então vamos começar com uma tradicional bom dia para todo mundo, mostrando a previsão do tempo, como estará esse amanhecer diferente nesta segunda-feira. Afinal de contas, nós estamos ainda naquele clima de eleição, não é verdade? Sim, haverá segundo turno para presidente da República aqui no Brasil, entre Lula e Bolsonaro. Mas 14 estados do Brasil e também o Distrito Federal já decidiram eleger ali o governador em primeiro turno e tudo isso vai ser destaque no programa de hoje. Mas antes, o amanhecer aqui em Curitiba, capital do Paraná, de onde nós falamos, tempo nublado no momento é o que a gente está mostrando para vocês, típico também nesse horário, típico também nessa época do ano. 12 graus é a temperatura no momento, onde todo mundo acompanha pelo sinal aberto no 16.1. Tem outro ponto para mostrar, Ricardo? Sim, capital federal, gente, onde tudo acontece, onde todo mundo estava de olho ontem sobre o que acontecia por lá. 19 graus é a temperatura de momento na capital federal. Fazer o seguinte, vamos falar da previsão do tempo para hoje? Taca-lhe pau, Brasil inteiro! Por causa de áreas de instabilidade, presença de umidade e calor também, a semana começa com mais um dia de tempo instável em grande parte da região norte do Brasil. Tem previsão para pancadas de chuva em Rondônia, Acre, grande parte do Amazonas, Roraima, Amapá e a metade oeste do Pará. Agora, na faixa leste do Pará e no Tocantins, a chance de chuva ainda é muito pequena. Agora, com chuva ou com sol, o calor está garantido. A temperatura chega aos 39 graus em Palmas, onde o tempo segue seco por enquanto, e em Manaus, antes da chuva mais pesada, a máxima chega aos 31 graus. Porto Velho terá máxima de 35 graus nesta segunda-feira. Visão aqui em Curitiba, gente, pelo menos para hoje não é de chuva, mas a variação de temperatura não vai ter muita coisa não. Máxima hoje de 14 graus. Mas vamos lá agora falar sobre eleições, gente, o resultado em todo o Brasil a partir de agora, com a Vanessa dando essas informações. Vamos começar então, Vanessa, falando a respeito do resultado da eleição para presidente da República? Vamos lá, Vilches. Vamos ver aqui na tela como que ficou esse resultado. Foi para segundo turno a eleição para presidente no Brasil. Vejam como ficou. Lula, do PT, ficou com 48,39% dos votos. Jair Bolsonaro, do PL, com 43,23% dos votos. Simone Tebet, que foi a surpresa, ficou com 4,16% dos votos, passando à frente do Ciro Gomes, que é do PDT,
ficou com 3,05% dos votos, Vilches. Surpresa foi o Ciro, como despencou em comparação ali aos resultados, pelo menos o que as pesquisas indicavam. Isso, teve uma campanha muito forte nas redes sociais pelo voto útil para levar ou não ao segundo turno nessas eleições, mas o resultado está aí. O Ciro Gomes teve uma votação considerada muito baixa, até mesmo por ele. A Simone Tebet sai fortalecida, né, Vilches? Até pouco tempo, muito pouca gente já conhecia, assim, em todo o Brasil. Então, está definido um segundo turno para a presidência no Brasil, a votação dia 30 de outubro. Tá aí já, hein? Tá aí, eles têm um mês. O que mais que nós temos? Olha, os eleitores de 14 estados e do Distrito Federal resolveram a eleição para governador já no primeiro turno, Vilches. O candidato precisa ter 50% dos votos válidos, mais um voto para ser eleito sem a necessidade de uma segunda rodada. Outros 12 estados vão ter o segundo turno. Nós vamos ver primeiro alguns estados em que se definiu no primeiro turno. Primeiro o Ceará, vai aparecer aqui pra gente. No Ceará, Eumano de Freitas ficou com 54,01% dos votos e em segundo ficou o capitão Wagner, do União, com 31,73% dos votos. Então, está definida a eleição no Ceará, Vilches. Qual outro estado que nós também temos essa informação de que acabou? A eleição lá já encerrou no primeiro turno. Mato Grosso também vai aparecer aqui pra gente, com Mauro Mendes, ele foi eleito. Aqui estamos com 68,45% dos votos. E a Márcia Pinheiro ficou em segundo, bem longe, com 16,41% dos votos. Nossa, isso que foi diferença. Bem grande. 1.114 mil votos contra 267 mil votos. Isso daí está bem definido mesmo. Mais um estado também onde a eleição foi definida no primeiro turno. Minas Gerais, onde tem muita gente que nos assiste aqui pela Evangelizar. Também definido, o Zema ficou com 56,18% dos votos, ele é do Novo. E segundo ficou o Calil com 35,08%, ele é do PSD. O governador Zema tinha algumas indicações de pesquisas que aumentavam a possibilidade do Calil, que é uma figura lá, prefeito de Belo Horizonte, a possibilidade de ter um segundo turno, quer dizer, mas essa possibilidade, essa arrancada que estava prevista não se confirmou, definido no primeiro turno. Definido no primeiro turno. Temos mais um estado, viu? Agora vamos mostrar como ficou no Rio de Janeiro, onde também foi definida a eleição. Cláudio Castro ficou com 58,67%, ele é do PL. E em segundo ficou o Marcelo Freixo, com 27,38% dos votos, também uma diferença bem grande, definido no Rio de Janeiro já no primeiro turno. Governador Cláudio Castro, reeleito no primeiro turno também no estado do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro elegeu como para senador o ex-jogador de futebol Romário. Romário, novamente ele foi reeleito como senador pelo Rio de Janeiro. E nós temos também agora os estados, alguns dos estados que foram para segundo turno. Vamos mostrar primeiro o Mato Grosso do Sul, viu? Como que ficou no Mato Grosso do Sul. Capitão Contar, ele ficou com 26,71% dos votos. E o Eduardo Riedel com 25,16%, muito perto, né? Aí é o seguinte, quem é do Mato Grosso do Sul sabe muito bem. Aqui a gente já começa a pensar o seguinte, mas a pesquisa mostrava outra coisa totalmente diferente. André Putinelli era apontado como vencedor já no primeiro turno. Olha só. Pelo menos está presente no segundo turno. Ele apareceu em terceiro lugar, totalmente diferente do que indicavam as pesquisas que foram divulgadas. A última foi divulgada, inclusive, na sexta-feira. Então, mas uma diferença pequena, mas agora vai para o segundo turno, né? E temos um outro estado, agora Santa Catarina. Jorginho Melo, com 38,61%, vai disputar o segundo turno com Décio Lima, do PT, com 17,42%. O Jorginho Melo, do PL. As pesquisas também indicavam que a diferença não era tão grande assim, não. Olha aí. Outra divergência com as pesquisas divulgadas. Em relação à pesquisa, em relação à surpresa, veja o Rio Grande do Sul agora, gente, que também vai para segundo turno. O Onyx Lorenzoni vai para o segundo turno com o Eduardo Leite, mas vejam a diferença do Eduardo Leite e do Edgar Preto, muito pequena. Até 11 da noite ontem ainda estava acirrada essa disputa para ver quem iria para o segundo turno. Não, o governador Eduardo Leite já estava praticamente, Sim. As pesquisas indicavam que ele estava no primeiro turno. A briga era pelo Onyx Lorenzoni ou o Edgar Preto. Ninguém imaginava que ele fosse ter que concorrer um segundo colocado com o Edgar Preto, né? Onyx Lorenzoni é mais um político ali que teve as bênçãos do presidente Bolsonaro para poder chegar onde chegou. Vamos agora mais um estado, agora São Paulo. Veja só, vai o Tarcísio, do Republicanos, com o Fernando Haddad. O Tarcísio ficou com 42,32% dos votos e o Fernando Haddad com 35,07%.
70% dos votos também. Outra história envolvendo, porque o governador Rodrigo Garcia já estava brigando para entrar no segundo turno, segundo as pesquisas, mas brigava com quem? Com o Tarcísio, outro ministro do presidente Bolsonaro, que foi para o segundo turno tranquilo e calmo. A briga ficou entre o Fernando Haddad e o Rodrigo Garcia. Mais uma bola fora também das pesquisas nessa eleição. As pesquisas não acertaram muito dessa vez e nós temos a decisão no Paraná agora, que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior foi eleito já no primeiro turno, veja só, com 69,64% dos votos, deixando para trás Requião, do PT, com apenas 26,23% dos votos. Gomide em terceiro e daí temos os outros candidatos com menos votação, Vilches. Não era uma surpresa essa reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. No Paranazão estava fácil, já estava decidido há muito tempo já. E nós temos ao Senado, né, uma decisão aqui do Paraná, que também estava muito disputada, ninguém esperava exatamente qual seria o resultado, mas Sérgio Moro, que é ex-juiz, ex-ministro também do União, ele foi eleito senador pelo Paraná com 33,50% dos votos e a surpresa Paulo Martins, do PL, em segundo, com 29,12%, e Álvaro Dias, em terceiro, com 23,94%. Isso aqui foi outro dos absurdos das pesquisas eleitorais. Na sexta-feira, Álvaro Dias estava com quase 30% das intenções de voto. Na sexta. Sim. E ali, Sérgio Moro bem atrás nesse resultado de pesquisa. E o resultado da urna foi completamente diferente, acredito eu, que para muito até surpresa do próprio ex-governador Álvaro Dias aí, que ficou em terceiro lugar. Só uma informação também com relação ao Senado. De todos os senadores eleitos no Brasil na eleição de ontem, 14 são aqueles que têm aquela bênção do presidente Jair Bolsonaro. Sim. Inclusive a Damares, que foi eleita lá pelo Distrito Federal, ex-ministra da Mulher. Ela teve uma grande votação, exatamente. Oito senadores têm ali a identificação com o Lula, como, por exemplo, o Camilo Santana lá no estado do Ceará. Fez campanha, o Lula foi lá, fez campanha para ele. Então são 8 identificados com o Lula, 14 identificados com o Bolsonaro e 5 senadores, aqueles chamados independentes. Tudo isso vai se refletir, na verdade, agora nesse mês de eleição. Nós temos a tela também sobre o governador de Pernambuco, que foi definido para segundo turno, né? Foi a Marília Reis, com 23,97%, e a Raquel Lira, com 20,58%. A Raquel Lira, infelizmente, teve uma triste, né? O marido dela morreu ontem, de mal súbito, ela não votou. Então, uma notícia triste, né? Ele teve um infarto, uma notícia triste nesse dia de eleição. Mas ela foi para segundo turno com a Marília Reis. Ô Vanessa, você votou ontem, tudo tranquilo, tudo calmo? Tranquilo, viu? Eu fiquei um tempo na fila, 1 hora e pouco na fila, mas tranquilo. 1 hora e pouco, então já é um tempo... Porque tinha muita gente, o que eu percebi, gente? Era a minha sessão e muita gente deve ter percebido isso em casa. O que acontece? As pessoas, muita gente, apesar dos avisos, ia com a cola no celular. E na hora não podia entrar com o celular. Foi deixado de lado o celular. E as pessoas se confundiram um pouco e demoraram para votar, por ser 5 nomes. Então, isso que acabou demorando. Em alguns estados, a espera foi muito maior, não é? No local de votação que eu fui, era um lugar novo aqui em Curitiba. Então, tinha muita gente mesmo dando informação para o eleitor, desde local, desde informação de fila. E eu percebi o seguinte, no momento de votação, o meu foi rápido, eu levei 5 minutos entre a fila e a votação. Mas tinha sempre uma pessoa ali, um funcionário da Justiça, de olho na fila para saber se tinha ali, por exemplo, algum idoso. Porque uma pessoa mais velha era tirada da fila e levada lá para frente. Eu até perguntei o que estava acontecendo. Aí eles disseram, olha, mais cedo nós tivemos problema com a biometria com os idosos. E ali eles estavam tentando agilizar esse tipo de votação também dos mais velhos. Mas de maneira geral foi muito tranquilo em todo o país, não é, Vilches? E aí, para minha surpresa, quem acompanha Evangelizar Informa, eu preciso fazer esse registro. Sim. Eu estava muito preocupado com relação a essa primeira determinação que começou a valer nesta eleição, que é o tal do celular, que a gente ia para o meu caso, por exemplo, eu levei o título, aqui o e-título digital, e depois na hora eu tinha que deixar ali com o mesário. Eu falei, isso pode ser que dê problema. Graças a Deus, nenhum problema no Brasil inteiro registrado a isso. Não teve contestação, as pessoas acabaram aceitando ali a sugestão dos funcionários, dos mesários, todos, colocaram o celular, foram votar, usaram a colinha, tudo normal, graças a Deus.
Felizmente, eu me surpreendi positivamente com esse tipo de notícia. E de maneira geral, todo mundo feliz, não é, Vilches? Apesar da demora, às vezes a gente não fica feliz, obviamente, de demorar numa fila, mas todo mundo feliz por ter o direito, de exercer o direito do voto. Dia 30 tem mais, então, com o segundo turno, então, e naqueles 14 estados onde não definiu a eleição para governador. Fazer o seguinte agora, vamos para um intervalo comercial bem rapidinho. E na volta nós temos mais notícias e informações. E eu vou falar com vocês aqui no Facebook também. Sai daí, não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 7 horas e 2 minutos. Tá certinho o relógio sim, gente. Hoje nós estamos estreando nova programação aqui da TV Evangelizar e o Evangelizar Informa está começando mais cedo. 7 horas e 2 minutos. Deixa eu dar um bom dia para as nossas colegas de trabalho que estão aqui no Facebook e dando um bom dia pra gente. A Cidinha Dias, a Maria Helena, também a Sandra Sherbati. Ó, dona Maria Helena tá lá em Aracaju, tá falando que tá sol por lá. Chuva tá passando longe daqui. Vou mandar para a senhora, que aqui em Curitiba tá chovendo uma barbaridade. A Sandra Kerbati está com a gente, a Adriana Martins, também a Cidinha Dias, a Maria Costa, a Ana Lúcia do Amaral, a Maria Fernandes. Todo mundo acompanhando a gente na transmissão do Facebook também, gente. Fazer o seguinte, então, nós vamos dar uma passadinha lá na região noroeste do estado do Paraná, mostrar uma das inovações nesse setor de agronegócio, que está ali dando oportunidade para o agricultor se planejar melhor com relação às chuvas ou à falta de chuvas. Sabe aquelas estações meteorológicas que sempre dão as informações de previsão do tempo pra gente? Então, lá para aquelas bandas de Maringá, praticamente toda a propriedade rural agora tem uma sua própria estação. Você está pensando o quê? Dá uma olhada aí, taca-lhe pau! O cultivo de alimentos depende muito das condições climáticas que influenciam na maior ou menor produtividade da plantação. Ter acesso a informações de confiança permite que o produtor faça o melhor planejamento para garantir o sucesso de uma safra. Para auxiliar produtores, a Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, implantou aparelhos como esse, pequenos, mas que fornecem dados precisos e fundamentais para o homem do campo. A Cocamar começou esse projeto em 2020, né? Ela começou a trazer estações climatológicas para os nossos produtores, porque a gente percebeu que o produtor precisava de um nível de assertividade maior na implementação da cultura dele, principalmente. A gente notou que o produtor ele ficava muito à mercê de muitos sites, de muitas informações que vinham para ele, que não tinham tanto embasamento, não tinha tanta confiança. Então, isso trouxe para a Cocamar uma ideia de que a gente tem que começar a trazer uma informação de maior qualidade para o meu produtor, para ele ter uma maior assertividade no processo dele de implementação da cultura e, consequentemente, ele ter uma melhor produtividade lá na frente, na colheita da soja dele, do milho dele, da cultura. Já são 28 estações climatológicas espalhadas pelas regiões norte e noroeste do Paraná. Tudo o que é captado aqui gera boletins meteorológicos, que são automaticamente disponibilizados em um aplicativo que o produtor pode acessar pelo celular a qualquer momento. São dados que o produtor pode ter em mãos para tomada de decisão. Fazer uma aplicação antecipada de um produto que ele necessite, que ele está enxergando um problema na cultura dele, fazer uma colheita antecipada por uma previsão de chuva estendida. Então, são situações que ele consegue prever e tentar ter maior assertividade na hora de fazer o processo da colheita, ou da pulverização, ou do plantio. As informações detalhadas sobre as tendências climáticas dão mais confiança ao produtor e podem evitar prejuízos. Com essas informações da estação, consegue planejar melhor o plantio, a aplicação e no final isso resulta em mais lucro, mais criatividade. Vamos mais de informações e notícias? Eu vou aproveitar e já chamar a Vanessa, porque ela já está me chamando e ela está falando, Ricardo, eu tenho notícia, Ricardo, eu tenho notícia. Eu falei, nossa, Vanessa, já? O que você tem para nós? Notícia, né? Mas vamos falar de coisa boa, viu, X? Olha só, é de uma iniciativa, é a Fundação de Ação Social da Prefeitura de Curitiba, o Ministério Público e a Cáritas Brasileiras promovem uma ação de cidadania para a oferta de serviços aos moradores, migrantes e refugiados que vivem em bairros periféricos aqui da capital paranaense. A ação conjunta da FAS, do MP e da Cáritas é uma instituição ligada à Igreja Católica, busca a promoção e a garantia de direitos das populações mais vulneráveis. Vamos ver.
Uma ação de cidadania promovida pela Fundação de Ação Social, a FAS, levou mais de 80 famílias, muitas delas estrangeiras, ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, na região do Caximba, em Curitiba, em busca de serviços jurídicos, assistenciais e de imigração. Uma ação em parceria com o Ministério Público e a Caritas Brasileira. O Ministério Público está todo mês aqui no bairro Caximba, fazendo atendimento jurídico e oferecendo os serviços de acesso à justiça, acesso ao Ministério Público para a população. Já nesta sala ficam os voluntários da Caritas. Aqui eles atendem os migrantes, dando todo o suporte e orientação para que eles tenham acesso a trabalho, documentação e todos os serviços de cidadania. A maior dificuldade, deles é esse encaminhamento para um trabalho, porque precisa primeiro regularizar a parte migratória, fazer a documentação. Então nós precisamos todo esse atendimento e também logo em seguida um encaminhamento para empregos. A Elmilce tem 28 anos, é mãe de 2 crianças, está no Brasil há 8 meses e está em busca de trabalho. Para minha filha, porque em meu caso ahorita estamos um pouco mal de alimentação. Já a Gênesis está no Brasil há 2 anos, tem 3 filhos. E para proporcionar um futuro melhor para sua família, a jovem de 26 anos voltou a estudar. Tenho uns filhos que tenho que dar exemplo para eles. No meu país eu não pude fazer estudo, agora eu quero terminar. Eu sou nova todavia, Estou 26 anos, eu posso. É uma orientação, encaminhamento que parece simples, mas faz toda a diferença. Estou muito bom, bastante bem aqui. Nós fazemos acompanhamentos daí lá no nosso escritório, com doação de cesta básica, alguns encaminhamentos para alguns programas de políticas públicas. Nós sempre nos colocamos à disposição deles para tirar algumas dúvidas, de forma geral, assim. De acordo com as demandas que eles apresentam, nós nos colocamos à disposição. Vilches, que importante esse tipo de iniciativa, que acolhe as pessoas e também dá oportunidade, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é de um trabalho para levar dignidade para sua família, Então vamos de mais notícia, mais informação, agora com o giro pelo Informa na Cidade. Taca-lhe pau. Começa a valer hoje a nova regra do INSS para pagamento de benefícios por incapacidade permanente, o antigo auxílio-doença. Mais 17 doenças foram acrescentadas na lista que garantem o pagamento de benefício. Entre elas, o acidente vascular encefálico e o abdômen agudo cirúrgico. A Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro está convocando 4.000 cobradores e motoristas de ônibus dispensados este ano. Esse chamamento vai servir para agilizar o processo de indenização por dispensa. Esses funcionários prestaram serviço para 13 empresas diferentes do estado. Quase a metade dos municípios do estado de São Paulo informou falta de medicamentos na farmácia popular. O caso mais crônico envolve os antibióticos. Das 509 cidades pesquisadas, 154 informaram não ter mais nenhum tipo desse medicamento para distribuição. O levantamento é da Confederação dos Municípios, que cobra providências do Ministério da Saúde. O IGPM voltou a registrar deflação pelo segundo mês seguido. E esse é o índice que serve de base para o reajuste de aluguel de imóveis no Brasil todo. Com isso, neste ano, a inflação está em 6,61%. Se levarmos em consideração os últimos 12 meses, o índice vai para 8,25%. Seguinte agora, gente, nós vamos para um intervalo comercial bem rapidinho e na volta nós vamos falar para vocês que a Prefeitura aqui de Curitiba já está se preparando para o aniversário da cidade de 330 anos para o ano que vem. E é uma atividade bacana que a criançada vai adorar. Já conto essa história para vocês, não sai daí não, rapidinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!
Evangelizar Informa de volta às 7 horas e 15 minutos. De novo horário, gente. 6h45 agora começa o nosso encontro do Evangelizar Informa, tá bom? Vou aproveitar e dar um bom dia para a Lúcia de Sá, que está com a gente lá em Fortaleza, no Ceará. Está nos acompanhando pelo Facebook. Bom dia para Maria Martins também, para Maria Helena, para Maria Celina e para a Maria Inês. Meu Deus, Maria Inês, Maria Celina, Maria Helena, Maria Martins e a Lúcia Sá. Valeu, gente. Obrigado pela participação. Vamos falar agora, dar um giro, fazer uma viagem pelo nosso Brasilzão para mostrar como é que está o amanhecer lá em Minas Gerais, gente. Essa é a capital, Belo Horizonte, e parece que o tempo está meio nublado, não está aquele sol estrelado, céu azul, muitas nuvens e temperatura, Ricardo, como é que está por lá? 21 graus, já está quente. Quente, uma barbaridade, todo mundo acompanha a nossa programação lá pelo canal 414 a cabo. Temos mais uma imagem para mostrar para vocês também. Fortaleza, no Ceará? Fortaleza. Lá tem umas nuvens mais escuras aí nesse plano que nós estamos mostrando. Mas a temperatura lá nas alturas, gente, calor, uma barbaridade na capital do Ceará, 26 graus. Agora é o seguinte, nós começamos o programa de hoje falando de eleição, né? E tem uma informação importante para, de repente, aquelas pessoas que perderam, não votaram ontem por um motivo ou por outro motivo. Como é que funciona esse esquema agora, essa justificativa, essa satisfação que tem que ser dada para a Justiça Eleitoral, Vanessa? Vilches, é o seguinte, mesmo quem não conseguiu votar, quem não teve oportunidade, faltou por alguma razão ontem na votação, pode votar no segundo turno, tá? O eleitor que deixou de votar ontem poderá votar no dia 30, desde que o título de eleitor esteja regularizado. Eu estou vendo aqui as informações da Agência Brasil. Isso ocorre por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, trata cada turno como uma eleição independente, Vilches. Dessa forma, a pessoa poderá votar se estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral. Ou seja, o título eleitoral não pode estar cancelado ou suspenso. Então, caso o eleitor não tenha votado no primeiro turno, ele deve apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral em até 60 dias. Só que a eleição é daqui a menos de 30 dias. Então, é só procurar um tribunal regional eleitoral aí do seu estado, justificar, né, a sua ausência e ter direito ao voto no segundo turno, viu? E ainda a respeito da eleição de ontem, o índice de abstenção foi importante também. Ele ficou naquele índice de 20% da última eleição para 2018. Em 2018, a abstenção ficou em 20,3%, 30%. Agora foi 20,95%. Isso em números absolutos, gente, quer dizer o seguinte: 32 milhões de brasileiros, mais 765 mil brasileiros, não foram às urnas ontem. Estavam aptos para votar, mas não foram votar. É gente, uma barbaridade. Gente. E poderá ir agora. Decidir a eleição. Se eles todos decidirem votar agora, realmente vão votar, eles têm esse direito. Então tá. Então agora aqui é o seguinte, gente, a Prefeitura de Curitiba, ela está se antecipando a uma discussão importante. No mês de março, né, Vanessa? Mês de março do ano que vem, Curitiba promove o aniversário da cidade. E a Prefeitura já está ali, ó, querendo apresentar para todos os moradores aqui da cidade uma forma de chamar as pessoas para essa comemoração. Mas eu não conto, eu quero que vocês prestem atenção nessa reportagem, acompanhe. Um mapa com pontos de destaque de Curitiba faz parte das comemorações do aniversário de 330 anos da cidade, que serão completados no ano que vem. Promovido pela Rádio CBN, em parceria com diversas empresas, o projeto Vamos Pintar convida os moradores a colorirem um desenho da capital paranaense. A ideia é que você vá pintar o mapa e nos devolver. No verso também tem o regulamento. São 4 categorias: infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. Pinta a criança de 0 até o velhinho de 100 anos de idade. São 350 mil mapas que vão ser distribuídos em escolas públicas e em diversos pontos da cidade para quem quiser participar. A campanha já aconteceu em outros municípios e tem perspectiva de realização em mais locais. Já temos entendimento de levar o mapa para Florianópolis, para Joinville e Blumenau aqui no sul, para Campinas aqui no interior de São Paulo. Os desenhos podem ser entregues coloridos até o dia 30 de janeiro. Um grupo de jurados vai selecionar os mais bonitos, que vão ser premiados. Por enquanto, as equipes trabalham a todo vapor para que os mapas sejam distribuídos. Quando a gente pega só nesse trabalho,
trabalho, a gente é 4.000 quilos no dia. Ao todo, são 1.500 pontos representados em todo o mapa. Além dos pontos turísticos, tem também algumas personalidades da capital paranaense. E tem também, o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas e o Padre Reginaldo Manzotti. Para ilustrar a cidade, o cartunista Paixão e o filho Guilherme tiveram 8 meses de pesquisa e muito trabalho. Foi um desafio muito grande e a gente foi aprendendo a fazer com calma, assim, sabe? Aprendendo uma técnica, testando coisas diferentes e tem muita pesquisa atrás disso. Pegamos algumas referências, o mais complicado do trabalho foi essa referência dessa perspectiva de desenhar vista de cima, né? Pelos próximos meses vão ser feitas ações para promover o projeto. Uma delas foi realizada nessa loja de tintas com crianças do Instituto Treinando para a Vida, que oferece atividades de contraturno escolar. Aqui elas tiveram um encontro com os artistas que desenharam o mapa e tiveram um momento de aprendizado e inspiração. Eu sempre falo que essas crianças precisam de referências, né? A gente precisa ir além, né? A gente precisa expandir a imaginação e até entender onde que elas podem chegar. Então, ter a presença do Paixão aqui, do filho dele, foi uma oportunidade incrível para as crianças. Eu tenho certeza que elas não vão esquecer desse momento. E vou te falar uma coisa, gente, nos ajuda também a compreender um pouco mais da cidade de Curitiba. Pontos turísticos, toda a cidade ela está espalhada nesse cartoon aqui, nesse desenho, que é bonito, uma barbaridade. Tá interessado? Você pode conseguir aqui, por exemplo, essa é a cidade. Aqui a cidade inteira está representada. Nós estamos agora, cadê que eu imagino que eu vou achar? Eu vi que o Teatro Paiol está aqui, eu vi também que tá aqui a Catedral, bem o centrão de Curitiba, então é pra gente estar por essas bandas aqui. Mas o Ricardo, sem óculos, não enxerga absolutamente. Cadê o Padre Reginaldo, que ele tava de bração aberto, gente? E aí, é só aqui nesse ter fechado mesmo, é que a gente consegue ver, Esse aqui é o Padre Reginaldo, que tá mostrando uma região do centro. Você vai encontrar nas farmácias Nissei, você vai encontrar esse desenho para você colorir, dá pro teu filho, dá pro teu neto. Você vai também encontrar nos mercados Condor aqui de Curitiba, para você fazer isso. Mas tem mais algum ponto que eu posso falar? Tá bom esses daí, né? E a gente vai informando. E aqui também no Guadalupe você vai encontrar para você poder colorir. Quando você vier fazer aqui, participar de uma missa, pede isso daí também, tá bom? Deixa mais de notícia e mais informação, deixa eu trazer a Vanessa. Vanessa, o que você tem pra gente agora? Quais são as notícias de momento? Olha, Vilches, eu tenho uma notícia que vai aquecer o coração do nosso telespectador e que vai interessar inclusive ao Vilches, gente, porque ele adora cachorro, ele tem cachorro, ele gosta dos animais e é um exemplo de um posto de combustíveis que fica em Campo Largo, aqui na região metropolitana de Curitiba, que decidiu adotar os cães em situação de rua. Sabe aqueles cachorrinhos que passam perdidos na frente dos postos de combustíveis e muitas vezes são tocados? Em vez de expulsá-los, o posto tem adotado esses cachorrinhos, já são 60, todos vacinados, castrados e vivendo muito bem lá no posto. Vamos ver. À primeira vista, parece um posto de combustíveis como qualquer outro. Mas quando você chega mais perto, percebe que o lugar é um exemplo de amor pelos animais. E o responsável por tudo isso é o Bidu. Começou há 10 anos atrás, quando chegou o primeiro cachorrinho aqui, o Bidu, bem filhotinho ainda, né? Mas ele chegou assim com o corpo todo sardento, com a patinha quebrada, né? E a gente vê nele daquele jeito a preocupação de cuidar dele, né? Então já foi encaminhado para o veterinário, foi feito todo o tratamento com ele, uma cirurgia na patinha, foi colocado 4 pinos na patinha dele e ele se recuperou totalmente, está com nós hoje aqui e é o mascote da empresa hoje, é o Bidu. Com o tempo, mais cães chegaram, fizeram daqui sua casa e formaram uma grande família. O principal é a alimentação deles e a saúde deles, né? A limpeza nos canis, a limpeza com os cachorros todos, né? A gente tem essa preocupação. Sempre que tem algum problema, nós temos o veterinário que atende a empresa, atende o grupo, né? E nos outros postos também tem cachorros também, né? E esse cuidado que nós damos aqui, né? Que é o carinho, a limpeza, a alimentação e todo mundo gosta disso aqui com eles. O posto abriga cerca de 60 animais e tem toda a estrutura necessária para garantir o conforto deles. Mas não é só isso. O carinho com o qual eles são tratados pelos colaboradores faz toda a diferença.
A Márcia trabalha aqui há menos de 1 ano e se apegou aos novos amigos. Sabe os nomes e as manias de todos eles e sente que eles retribuem tanta dedicação. Sempre amei os bichinhos e esses aqui tomaram meu coração bastante. Sabe que os bichinhos gostam da gente, é muito, sem palavras para dizer, porque o carinho é em dobro que eles dão pra gente. A Gilmara é supervisora de RH e conta que gostar de animais é pré-requisito para trabalhar no posto. Ela mesma já adotou um deles. Já fazem 3 meses que ela está morando lá em casa, se adaptou super bem e tal. Dá um senso de missão mesmo, de cuidado, né? Vai deixando o ambiente mais leve, assim, né? Com a convivência e tudo mais, eu acho bem positivo. É claro que a iniciativa também chama a atenção dos clientes. É uma iniciativa bonita, porque o animal está largado aí, às vezes abandonado, né? Assim, ele tem um cuidado a mais aí. É o único posto que eu vi a grande quantidade de cachorro e sendo bem tratada pelo posto ainda. E a gente tem um pensamento seguinte, não é a gente cuida deles. Esse carinho que eles retribuem pra gente, isso vale muito mais do que o cuidado que nós temos com eles. Notícia boa, né, Vilches? Seu Vonir é gente fina, tem um coração grande. Só que outra coisa interessante também a respeito desse mundo de pets. E isso hoje dá voto. Aqui no Paraná, nós tivemos um deputado estadual com essa bandeira, em eleições municipais também, e isso acaba dando voto. Mas que não seja somente esse o motivo, né, gente? Ficar é interessante, assim, os empresários, às vezes, que têm essa iniciativa, precisa adotar 60 cachorros, mas colocar lá um potinho de água e comida na frente do seu estabelecimento não faz mal para ninguém. Então, gente, é o seguinte, o Evangelizar Informa desta segunda-feira, dia 3, nesse novo horário, vai encerrando aqui. Então, agora vocês já sabem. Todo santo dia, de segunda a sexta-feira, nós vamos levantar mais cedo da cama para começar às 6h45. É o novo horário do Evangelizar Informa, tá bom? E o detalhe, as pessoas podem participar também aqui pelo... Eu tô aqui com o telefone, mas você tá ali também, também tô, com o quero Facebook. ver a participação. A gente quer incentivar e aqui a gente quer ver também a participação de vocês com sugestão de matéria, sugestão de notícia e também um comentário para vocês, porque é aquela coisa que eu sempre falo. O Evangelizar Informa é um programa feito para vocês, mas com a participação de vocês. São vocês que dão a carinha ali do Evangelizar Informa, que a gente vem, acorda cedo todo dia para fazer o programa para vocês. Feito, gente? Exatamente, Vilches. Todo dia, a partir de 6h45, estaremos aqui. Queremos a participação de vocês, queremos saber como está o tempo aí na sua cidade. Você sabe que nós que moramos aqui em Curitiba, a gente sofre com frio. Então, a gente adora saber, não é, que está calor lá em Fortaleza, a gente fica com inveja. Para ficar com inveja. Exatamente. Então tá bom, aproveitar aqui e mandar um beijão para Cidinha Dias, para Maria Helena, para Penha Bergamin, todo mundo que está nos acompanhando pelo Facebook. O Francisco da Chagas está chegando agora também e a Lúcia Sá, que nos acompanharam aqui pelo Facebook. Gente, o Evangelizar termina aqui. Coladinho agora vem a Santa Missa. Depois da Santa Missa vem o Padre Francisco com o Bom Dia e depois o programa com o Tiago com a palavra. Essa é a nossa programação matinal agora, vocês acordando cedo com o noticiário. Então, uma abençoada segunda-feira a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu.